Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Washington Prata, sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Francisco Sá, e nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos a aula da Escola Bíblica Dominical deste domingo, e na companhia vai me ajudar aqui no comentário o pastor Moisés Alexandre. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Moisés Alexandre. É um prazer mais uma vez estarmos com o pastor presidente, pastor Washington. Eu estou segundo vice-presidente do Campo Francisco Sá e auxiliando o pastor Washington nas congregações em Grão-Mogol. E vamos passar a aula da Escola Bíblica Dominical juntos nesta manhã de domingo. Pois bem, meus irmãos, o tema da nossa revista deste trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta lição ela é comentada pelo pastor Douglas Batista, ele que é pastor líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Muito feliz o pastor Douglas com esse tema e com essas 13 lições abençoadíssimas para todos nós. Estas lições elas estão fundamentadas na Carta aos Efésios e eu gostaria inclusive de incentivar os nossos irmãos a fazerem a leitura da Carta aos Efésios. Você tem aí 90 dias para você estar fazendo a leitura. São 6 capítulos. Se você pode fazer 1, 2 leituras por dia, caso você queira, será muito abençoador para a sua vida. Nós estudamos no domingo passado a Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, e hoje é a lição número 2, nós vamos estudar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição número 2, 12 de abril, e o nosso textuário, o pastor Moisés vai fazer a leitura do nosso textuário para nós, hein? Pois bem, meus irmãos, o nosso textuário, como o nosso pastor presidente estava relatando, está em Efésios, capítulo 1, e o versículo número 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática, nosso pastor presidente vai estar falando. É isso. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. É importante nós fazermos a observação aqui, que o nosso textuário, ele já vai falar para nós aqui: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. É maravilhosa esta lição de hoje. Nós vamos estudar você vai entender esse textuário aqui com muita riqueza de detalhes. E nós vamos falar aqui no primeiro tópico, visto que nós já fizemos uma introdução aqui, nós vamos falar no primeiro tópico. O primeiro tópico ele é a nova posição em Cristo. E o subtópico 1 fala sobre a doxologia. O que é a doxologia? A palavra doxa, o radical da palavra doxa quer dizer glória. E logia palavra, ou seja, palavra de glorificação. O apóstolo Paulo ele inicia esta carta com adoração, com glorificação, e isso, pastor Moisés, me chama profundamente a atenção, porque, inclusive, o comentarista ele frisa de certa forma isso aí. É um aprendizado para nós precisamos de lembrar das bênçãos de Deus, mas nós precisamos de glorificar a Deus, nós precisamos de enaltecer a Deus, exaltar a Deus, por tudo que o Senhor Deus faz por nós. Quando nós pensamos na doxologia e nós vamos para a oração do Pai Nosso, o próprio Senhor Jesus Cristo ele nos ensina a adorar primeiro, para depois pedir qualquer coisa que seja.
Então o apóstolo Paulo ele inicia a carta aos Efésios, que vai até o versículo 14 ali do capítulo 1, com esse cântico, aonde ele tem essa doxologia no cântico, ou seja, de tempo em tempo está ali, louvado seja, bendito Deus, né, que já quer dizer que é para bem dizer o nome do nosso Deus. Então já fica aí o primeiro tópico e o primeiro subtópico explicado, que a doxologia nada mais é do que palavra de glorificação. E todas as vezes que nós lembrarmos das bênçãos de Deus, nós precisamos de glorificar o nosso Deus, de enaltecer o nosso Deus. Pastor Moisés, você tem alguma colocação a fazer? Sim, pastor Washington. Então a gente pode tirar como proveito nesse texto, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que nós não devemos buscar as bênçãos de Deus sem antes adorá-lo, sem antes louvar o nome dele. Ele vai nos ensinar isso, que Deus ele é a fonte de todas as bênçãos, e é como o Senhor falou, ele deve ser louvado, e Paulo, de tempo em tempo, ele vai colocar no texto, louvado seja Deus, né, o louvor para a glória do nome do Senhor, e é um ensino muito importante para nós. É interessante que ele já diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, e de forma implícita, a adoração à Santíssima Trindade já está aqui implícita dentro deste versículo, né? É verdade. Ele cita o Pai e o Filho, e é óbvio que está subentendida a obra do Espírito Santo, né? Da Santíssima Trindade aqui. Pois bem, meus irmãos, e aí nós vamos para as bênçãos espirituais. Quais bênçãos são essas? O apóstolo Paulo ele vai enumerar ela ao longo do seu discurso aqui nessa carta, né? Da sua escrita. E eu peguei aqui a Bíblia de Estudo de Profecias, porque aqui ele já fez questão de frisar, o comentarista desta Bíblia. Nós vamos frisar sobre essas bênçãos. Quais são elas? As bênçãos espirituais. O comentarista da Bíblia de Estudo das Profecias, ele enumerou muito bem aqui. Estas bênçãos são a bênção da adoção, nós vamos encontrar na carta aos Efésios, a bênção da aceitação, nós somos aceitos por Deus, nós os gentios, a bênção da redenção, a bênção do perdão, a bênção da sabedoria, a bênção da herança, a bênção do selo do Espírito Santo, a bênção da vida, a bênção da graça, que é o favor imerecido, e a bênção da cidadania celestial. Meus irmãos, inclusive o comentarista aqui desta Bíblia, ele vai falar isso, que os crentes às vezes vivem relegando uma pobreza, não sabendo que são ricos, e muitos ricos, por sinais. Imaginem vocês o que é ser aceito por Deus. É o nosso caso. Em Cristo nós somos aceitos. Imaginem vocês o que é ser redimidos. Nós somos redimidos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine o que é ser adotados por Deus. Ou seja, é quando o apóstolo Paulo ele coloca a sua mente nestas bênçãos, quando ele tem esse vislumbre, quando esse mistério é revelado, o apóstolo Paulo só tem uma coisa a fazer agora, é glorificar, exaltar o nome de Deus, porque verdadeiramente grande é esse mistério. Vocês imaginam que gentios, que até então era chamado de cachorrinhos, e agora passa a ser chamado de filho de Deus, agora passa a ser aceitos por Deus, passa a ser adotados por Deus, passa a ser redimidos por Deus. E isto, como se diz aqui, é a revelação do mistério. Mas, na verdade, isso aí já faz parte do plano divino antes da fundação do mundo. Ou seja, lá nós já estávamos neste plano de salvação. Para muitos, pode ser que alguém no passado, alguns
dos estudiosos, dos religiosos, melhor dizendo, dos religiosos entre os judeus, pudesse olhar para os gentios, desprezando os gentios, e não sabendo, muitos destes aí, que os gentios já estavam no plano de Deus para serem adotados, para serem regenerados, redimidos, para receber o selo da promessa, o penhor, né? Tudo isso é muito maravilhoso, nós termos esse conhecimento. Por isso é que essa carta aos Efésios, ela é uma carta muito rica, porque as bênçãos que está citadas aí são sublimes, são bênçãos maravilhosas que Deus nos deu, e tudo isso aí nos deixa assim muito encantado. Pastor Moisés, tem algum comentário a fazer sobre as bênçãos espirituais? Pastor Washington, o senhor muito bem falou. O que eu tenho aqui a dizer é que todo crente em Cristo Jesus é muito rico. Às vezes, pode ser até que ele seja leigo secularmente, é alguém que trabalha, quem sabe, num serviço braçal, lá na roça, com a sua simplicidade, mas todo salvo em Cristo é muito rico. Porque um homem, uma mulher que é herdeiro de todas essas bênçãos espirituais, ele tem mais riquezas do que qualquer bem material deste mundo. E estas bênçãos aqui, pastor Washington, elas são superiores ao ouro, à prata, ao dinheiro deste mundo, às formações nas universidades. As bênçãos espirituais estão muito acima de todo o bem que este mundo pode nos oferecer. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que o que ele possuía ele reputou por perda, né? E ele considerou como esterco. Exato. Até o mesmo seu saber diante dessas bênçãos, diante desse mistério revelado, né? E ele viu a grandeza das riquezas de Deus. É verdade. E nós cristãos precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos de adorar, de glorificar, de exaltar a Deus, porque verdadeiramente é um privilégio maravilhoso que o Senhor Deus nos concedeu neste projeto. Nós vamos estudar também aqui, no terceiro subtópico, a nova condição. Qual que é a nova condição? Voltamos lá no tópico número 1, que diz a nova posição em Cristo. Então a nova condição nossa é essa, a expressão em Cristo. Essa é a nova condição. Ou seja, nós recebemos essas bênçãos como? Quando? Onde? Em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. Essas bênçãos foram dadas por Deus aos gentios que estiverem em Cristo. De uma forma assim muito simplória, eu gostaria de fazer aqui uma ilustração disso aqui, dizer o seguinte, é mais ou menos nós termos os brasileiros aí, digamos que numa alfândega, querendo entrar para um outro país, e de repente eles mandam liberar um determinado ônibus, fala assim, aquele ônibus ali pode passar, independente de quem está dentro dele. Esse ônibus que está vindo ali do Brasil, ele pode passar. Ou seja, chega alguém e diz, não, mas eu também sou brasileiro. Não, mas a licença, a autorização foi para aquele ônibus ali. Ou seja, é para os brasileiros que estiverem ali dentro. Então, o que eu quero dizer com isso? É que muita gente pode dizer assim, mas eu também sou gentio e eu posso receber essas bênçãos aí, eu também tenho o selo, eu também recebi o penhor. E na verdade, o que precisa ser levado em conta aí é que nós precisamos posicionalmente estar em Cristo para nós tomar posse destas bênçãos. Do contrário, nós não temos o direito de reivindicar essas bênçãos. Elas foram dadas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí vem aquela outra situação, né? E para entrar nesse ônibus,
quais foram os quesitos. Eu estou fazendo uma comparação muito simples. Gostaria que você entendesse, como se diz, a simplicidade aí. Pois é, meus irmãos, então nós temos que observar isso. De repente, qual foi o quesito para poder entrar nesse ônibus? E de repente alguém entrou, mas no meio do caminho desistiu, antes de chegar na alfândega. Ah não, eu vou voltar para trás, ou eu vou passar desse meio aqui para um veículo ali. E chegou lá na hora, não pôde entrar, foi barrado, porque foi autorizado o ônibus. Então, eu estou comparando assim, de forma bem simples para você entender. Essas bênçãos é para quem está em Cristo. E de repente a pessoa está em Cristo hoje, amanhã ele resolve e fala assim, puxa vida, eu acho que a religião tal é mais confortável. Eu vou passar para ela. Só que você tem que ter em mente que para entrar lá, para alcançar essas bênçãos, é para quem está em Cristo. Então quem mudou de alternativa aí, foi para outra religião, não tem essas bênçãos para ele. Pastor Moisés, você gostaria de fazer algum comentário aqui? Isso nos abre um entendimento, pastor Washington. Tem muitas pessoas que questionam, às vezes, mas a pessoa que não conhece Jesus é abençoado do mesmo jeito que nós somos. Mas aqui abre o nosso entendimento para compreender que o limite dela é ser abençoado materialmente, ou com alguma cura, né? Com alguma bênção física, mas essas bênçãos aqui ela não pode alcançar se não houver uma nova vida. Esta aqui é só para salvos. Então, ser curado de alguma enfermidade, receber uma porta de emprego como um milagre de Deus, também, vamos aí trazer aqui como um exemplo, a pessoa recebeu lá um lote, uma casa, conseguiu construir a casa, Deus abençoou ele, claro, abençoou, mas é bênção material, porque as bênçãos espirituais, elas são reservadas para aqueles que têm uma nova vida em Cristo Jesus, para quem está em Cristo. É verdade, pastor Moisés, o senhor até citou aí, na verdade esta bênção que o ímpio recebe, que o justo também recebe, é o que nós chamamos de graça comum, né? Assim como cai a chuva para os bons, cai para os maus. Então tem muitas bênçãos que ela é para justos e maus. E, aliás, para bons e maus. E justos e injustos. E só que essa aqui é uma graça especial. Essa aqui são as bênçãos reservadas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, permaneça em Cristo. Não saia por nada. Permaneça em Cristo, porque estas bênçãos, como bem falou o pastor Moisés, elas não podem ser comparadas às bênçãos terrenas, às bênçãos materiais, não. São bênçãos das riquezas insondáveis de Deus, são bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos então para o segundo tópico da nossa lição, uma vida cristocêntrica neste mundo. A revelação do mistério. Pastor Moisés, o senhor gostaria de falar para nós sobre a revelação do mistério? Falo sim, pastor Washington. É o subtópico 1 do tópico 2, e que vai sinalizar a revelação da verdade do Senhor que estava escondida aos santos de Deus e que no tempo certo foi revelada em Cristo Jesus. Vai falar também dos decretos eternos que Deus planejou pela sua soberana vontade, e Paulo, inclusive, ele vai usar que esta vontade do Senhor revelada foi revelada pelo seu beneplácito, ou por sua vontade e misericórdia, e por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então, quando o Senhor Jesus ele morre na cruz do Calvário, ali houve também a revelação
deste mistério da salvação para a humanidade. E nós observamos que uma destas revelações foi a salvação também para os gentios, que o povo judeu considerava que eles eram um povo da promessa, e como a Bíblia também assim o diz, e que os gentios eram um povo perdido, e eles não teriam direito à vida eterna, à salvação eterna. E esta revelação ela vem para poder trazer ao povo judeu que os gentios também, entregando a vida a Cristo, passando por Cristo, obedecendo a sua palavra, também têm direito à vida eterna. E agora estes dois povos, judeus e gentios, pode se tornar a igreja gloriosa de Cristo Jesus. É a grande revelação do mistério que estava, oculto, mas o Senhor o fez revelar. O senhor quer falar sobre esse tópico também, pastor Washington? Então, é interessante, né? Revelação do mistério. Se é mistério, ou se era mistério, estava sem entendimento. Eu fico imaginando as pessoas, quem sabe, pensando, um gentio pensando assim, será que vai ter salvação para nós? Será que Deus vai usar de misericórdia conosco? Como é que isso vai acontecer? De que forma? É mais ou menos igual o arrebatamento da igreja, é um mistério, né? Nós não sabemos precisar como é que nós seremos trasladados, quando, onde, a forma, e não cabe a nós nem imaginarmos, porque a mente de Deus ela é insondável. Então os projetos dele são magníficos, são maravilhosos, e eu me coloco a imaginar que algumas pessoas no passado pudessem pensar como serão salvos os gentios. E de repente esse mistério é revelado. Onde? Na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ali o mistério foi revelado, ali foi compreendido, ali os gentios agora passam a ter direito à salvação em Cristo Jesus, não somente na salvação, mas em todas as bênçãos espirituais, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da obra vicária, da obra de entrega de nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, é que esse mistério todo foi revelado e todo mundo entendeu. Ah, bom, agora nós entendemos como é que pode, então, o gentio ser salvo. É verdade. Não é? Então é maravilhoso, verdadeiramente Deus revelou, o apóstolo Paulo entendeu, ele chega ali em Éfeso para pregar, e vai para a sinagoga dos judeus, vai pregar aos judeus, então ele chega ali na sinagoga, ele chega em Éfeso e vai para a sinagoga pregar para os judeus, e de repente os judeus rejeitam, e ele aluga um salão e vai pregar para os gentios, e agora ele tem entendimento de que ele é o apóstolo dos gentios, ele entende o seu ministério, e o mistério de Deus é revelado a ele, que a salvação também é para os gentios. É maravilhoso a revelação desse mistério. É verdade. Nós vamos então para o terceiro tópico. Aliás, nós falamos, foi da revelação, sim. Agora é o segundo subtópico. A plenitude dos tempos, pastor Moisés. Isso. Sobre a plenitude dos tempos, Paulo, inclusive, vai citar, no texto de Efésios, e era um plano do Senhor para poder fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tudo que foi criado por Cristo e para Ele precisa se submeter a Ele no final dos tempos. E o plano de Deus vai implicar, pastor Washington e os nossos queridos amados irmãos que estão assistindo a aula, o plano de Deus vai implicar que vai chegar o dia em que todo o universo, céu, a terra, os seres criados estarão submissos à pessoa de Cristo. Serão submissos a Cristo Jesus. E nós vemos que tudo que o pecado trouxe para a humanidade, como a ruptura da comunhão com Deus, o distanciamento do Criador,
tudo isto será restaurado quando o reino for entregue nas mãos de Cristo. E isto na plenitude dos tempos. E quando fala, a Bíblia vai falar da plenitude dos tempos aqui, não vai falar do tempo do homem, do tempo cronos, do tempo cronológico, mas é do kairós de Deus. É no final deste tempo cronos do homem. Tudo será restabelecido, tudo será restaurado e tudo será submetido ao governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vale lembrar, a gente precisa lembrar isso aqui, que alguns estudiosos vão trazer esta teoria que neste tempo, como tudo será restaurado, todos serão salvos. Esta é uma ideia universalista e biblicamente não cabe esta ideia, esta teoria, porque a salvação é para aquele que entrega a vida a Cristo e mantém fiel a Ele. Então nós não podemos ter esta ideia universalista de que no final todos serão salvos. Serão salvos aqueles que entregaram a vida a Cristo e permaneceram fiéis. Pastor Washington. É maravilhoso pensar aí nesse tempo, né, Moisés, que todas as coisas vão convergir a Cristo, tudo estará debaixo da autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto no céu como na terra. Esse é o tempo desejado, esse é o tempo que nós, a Igreja do Senhor Jesus, anseia, espera, anela por Ele, porque verdadeiramente esse será o tempo glorioso, onde haverá verdadeira justiça, né? Onde o Senhor Jesus é que estará reinando, governando sobre todas as coisas. E então a questão da plenitude dos tempos ficou muito bem explicada aí pelo nosso companheiro, pastor Moisés, e também justificada aí a ideia de que isso não é uma salvação universal, isso, mas sim na plenitude dos tempos, é para os que estão em Cristo. É verdade. Nós que vamos desfrutar disso aí. Os demais já terão sido julgados, visto que nós já passamos do Cronos para o Kairós, né? É verdade. Então já não trata-se do tempo do homem, mas do tempo de Deus. Pastor Moisés, louvor da sua glória, é o terceiro subtópico do tópico número 2. Comenta ele para nós, por favor. Sim, pastor Washington, os irmãos, em Cristo, né, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar que as bênçãos elas são destinadas tanto a judeus como a gentios. Elas são destinadas à igreja. São bênçãos preparadas para a igreja. Então agora, judeus e gentios que servem ao Senhor Jesus Cristo, eles são passíveis de receber as mesmas bênçãos. Então em Cristo Jesus agora não é somente o povo judeu que é o povo da promessa, pastor Washington, mas judeus e gentios que são fiéis a Deus, que servem ao Senhor Jesus, estão debaixo das mesmas bênçãos espirituais, da mesma promessa de Deus. E nós observamos que Paulo ele vai escrever falando sobre as bênçãos para nós, que ele era judeu, mas também para vós, os gentios. Então ele usa estes dois pronomes, indicando que os judeus estavam debaixo dessa bênção, mas que os gentios, que são todos aqueles povos que não pertencem à nação de Israel, também eram alcançados agora em Cristo pelas mesmas bênçãos. E ele vai sempre lembrar que tudo isto é para louvor da glória do nome do Senhor. Deus fez para louvor da sua glória. Nós somos abençoados espiritualmente. Não é por mérito nosso, não é por conhecimento nosso, não é por poder aquisitivo nosso, mas é para louvor da glória do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso.
É tudo para o louvor da glória de Deus, para o louvor da Santíssima Trindade, porque verdadeiramente em nós não há nenhum mérito. Tudo é graça, nós não pagamos nada É por verdade. essas bênçãos. A nossa, como se diz, o que se espera de nós é gratidão agora, é louvor, é glorificação, é adoração, é reconhecimento desse privilégio sem possuirmos mérito. O nosso terceiro tópico, meus irmãos, da aula de hoje, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Aí nós vamos começar a estudar o Espírito Santo como o selo. O selo do Espírito Santo está no subtópico 1 do terceiro tópico. Aqui ele vai dizer: aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da sua conversão. Quando o crente ele recebe o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua alma, ele recebe este selo. E o selo nada mais é do que um sinal, do que uma marca que vai apontar para uma propriedade, como também para algo inviolável. Ou seja, quando você recebe a Cristo como Salvador, você recebe o selo prometido, o selo do Espírito Santo. E nós não estamos falando do batismo com o Espírito Santo, aonde é necessário a evidência de falar em línguas estranhas, e nós estamos falando que no ato da conversão o crente recebe o selo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus passa a habitar nele, morar nele e testificar com o Espírito Santo dele a propriedade dele, que ele pertence a Deus, que ele é filho de Deus. E isso é maravilhoso, nós sermos selados por Deus com o Espírito Santo da promessa. Pastor Moisés, você tem algo a nos acrescentar? Outra coisa ainda antes de passar, é a questão de nos tornarmos invioláveis. Exato. Ou seja, a partir da hora que recebe o selo, o maligno não te toca. Graças a Deus. Ele não pode tocar, porque tem um selo. Isso aqui pertence a Deus. Isso é maravilhoso, pastor Moisés. Extraordinário. Pastor Washington, uma dúvida que às vezes surge nos crentes, principalmente os novos convertidos que vão chegando. Pastor, então quem aceitou Jesus como Salvador, ele já tem o Espírito Santo. Tem pessoas que às vezes pensam: eu só vou ter o Espírito Santo a partir do momento que eu for batizado com o Espírito Santo. E na verdade, no ato de aceitação, no momento que a pessoa aceita Jesus, ele já recebe este selo do Espírito Santo. Ele já vai com o Espírito Santo para a sua residência e já passa a morar na sua vida e na sua alma. Verdadeiramente é maravilhoso essa aula. E ainda nós vamos falar de mais uma das bênçãos sublimes citadas aqui na carta aos Efésios, que é o penhor da nossa herança. Qual que é o penhor? O que é um penhor? O penhor é um depósito, é uma garantia, né? É como alguém que compra alguma coisa e fica prometido dele buscar depois, mas ele vem e faz parte do pagamento para ficar certo. Isso aqui é meu e eu volto para buscar. Então o penhor é isso, é a garantia. E o penhor que nós temos de Deus como garantia da nossa salvação, de que Ele virá de que o Senhor Jesus Cristo virá para nos buscar, é o Espírito Santo prometido lá em Joel capítulo 2, né? É este que é o nosso penhor. Interessante que fica complicado nós discutirmos valores, né? Mas
eu estou falando aqui de alguém que compra, vai lá e dá uma parte do pagamento. Mas aqui Deus deu algo muito especial, valioso. Ele tirou da sua própria essência, o seu espírito. Ou seja, imagina se o homem pudesse fazer isto. Imagina se a gente fosse comprar determinado bem e pudesse deixar o nosso espírito ali com aquela pessoa. Essa pessoa estaria certa de que por nada nós voltaríamos essa negociação atrás e que, sem sombra de dúvida, nós voltaríamos para buscar, porque afinal de contas é o espírito que está ali. É isso que me chama a atenção, isso que é maravilhoso, saber que Deus, ele deu como penhor da nossa salvação o Espírito Santo dele. O Espírito Santo. Não tem como calcular. É verdade. É um valor inestimável. Ou seja, isso não é parte do pagamento, isso é o pagamento com direito de troco. Ele vem para nos buscar. Os irmãos podem estarem certos disso, confiar, aguardar, viu? E amar a vinda do Senhor Jesus Cristo, dedicar-se ao Senhor Jesus Cristo, obedecer a Ele, porque eu quero crer, cedo Ele virá para nos buscar, para ir morar com Ele para sempre. Glória a Deus. Pastor Moisés, se o senhor quiser fazer um comentário aqui no penhor, é bem-vindo, e também aproveitar para fazer as conclusões para nós. Sim. Pastor Washington, falando sobre o penhor da nossa herança, é interessante que o crente que tem o penhor, tem o selo do Espírito Santo, significa que naquele momento ele é salvo. Ele é salvo. Salvo. Porém, ele precisa zelar para não perder esse selo. Porque uma vez que ele perde esse selo, ele pode perder a sua salvação ou temporariamente ou definitivamente. Então, uma das características deste penhor, deste selo, é que o indivíduo que tem o Espírito Santo, ele é salvo. Porque o Espírito Santo, ele não mora em alguém que não tenha salvação. Verdade. Então você que está aí nos assistindo nessa aula e você tem a presença do Espírito Santo de Deus, você é salvo em Cristo. Você está pronto para poder subir com Jesus para os céus. Lute para que você não perca. Lute para que você não deixe o Espírito Santo embora, porque quem tem o Espírito Santo é salvo. Você está pronto para ir morar com Cristo. O pastor Washington bem falou aqui que o Espírito Santo tem um valor incalculável. Que parcela de pagamento que Deus fez pelas nossas almas. Vamos lutar para permanecermos fiéis, porque a próxima vez o Senhor vem para poder nos buscar, para poder estar eternamente com Cristo Jesus. E nós concluímos, pastor Washington, dizendo que esta porção da epístola de Paulo aos Efésios mostra o plano divino revelado e resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Amém? Nós concluímos aqui com o seguinte pensamento. Muitas pessoas, por não entenderem a proposta de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e as bênçãos concedidas, bênçãos estas, as espirituais, alguns desistem da fé, outros, como se diz, estão caminhando de qualquer maneira, sem nenhuma expectativa, porque eles passaram a acreditar em Deus e servir a Deus na expectativa pelas bênçãos terrenas. É muito pouco, é muito pobre. As bênçãos espirituais é que são as maravilhosas, as que nos esperam. O que o cristão precisa aprender é o seguinte: se nós não recebermos mais nada de Deus aqui nesta terra,
estas bênçãos que nós já alcançamos em Cristo aqui, já é motivo para nós caminhar, enquanto vida tivermos aqui nessa terra, servindo a Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus, como bem fez o apóstolo Paulo aqui. E é motivo para nós fazermos isso, dedicar, porque isso aqui é sublime, isso é maravilhoso, está acima de todas as demais bênçãos. Meus irmãos, nós estamos chegando ao término da nossa aula de hoje e eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando conosco e aproveitar para convidar vocês a participar hoje às 19h30 do nosso culto. E convide lá as outras pessoas, seus familiares, mande lá o link da Assembleia de Deus, Ministério Francisco Sá, convidando elas para participarem também, porque com certeza Deus nos dará um culto maravilhoso. Deus quer falar com você e Deus quer falar com seu amigo, com seu parente, convide ele. Pastor Moisés, muito obrigado pela presença, pela participação, pela ajuda significativa. Eu é que agradeço, meu pastor Washington, e aos irmãos também que estão acompanhando a aula da Escola Bíblica Dominical. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.